porque o projeto vai para um lado, o ético está aí para outro caminho e o político está bem distante da gente. Exatamente. A política, no conceito dela, ela é a organização de uma sociedade. Quando a gente fala de sociedade, a gente fala de um conjunto de pessoas que moram, que estão em uma determinada nação, em um estado, em uma cidade, em um espaço geográfico, né? E nas nossas relações dentro do espaço geográfico, a gente vai se deparar com a necessidade de se organizar. A gente vai se deparar com a necessidade de a gente ir organizando os problemas, né? As opiniões, os pontos de vistas, as formas de pensar em políticas. O grande problema hoje que a gente tem, que eu percebo, Fran, no serviço social, é a dificuldade das pessoas que estão estudando e que já estão formadas e que aquelas que já estão na ponta trabalhando, de entender que a gente é uma unidade. E que se a gente não trabalhar em unidade, se a gente não se articular, a gente não se encontrar, a gente não vai conseguir avançar. Outras categorias profissionais me chamam muita atenção, como direito, como medicina, que a gente coloca como profissões bem antigas. O serviço social ainda é muito recente, né? Se a gente for pensar na história. Mas são profissões que já estão bastante organizadas e que elas têm uma unidade. Se você mexer com um advogado, você mexe com todos os advogados. E isso é muito distante da nossa categoria. Quando a gente discute sobre o serviço social, a gente está sempre apontando os problemas, né? O problema é esse, é o assistente social que não faz isso, que não faz aquilo. Mas a gente tem que começar agora a pensar em uma representatividade. E quando a gente começou a discutir sobre essa palavra de representatividade, gente, a gente está falando sobre problemas emergenciais. Ou seja, hoje o serviço social no Brasil não tem um piso salarial. E isso é muito sério. Porque quando você vende a sua força de trabalho, que você quer trabalhar, seja em assessoria e consultoria que ainda não se efetivou, seja na área da saúde, da assistência, da educação, a gente precisa ter um valor designado de acordo com a realidade, da necessidade, do processo de trabalho de uma determinada categoria. Exatamente. E olha só o problema que a gente enfrenta. Nós não temos um piso salarial. Isso fragiliza, inclusive, porque quando um profissional ele não tem uma referência, e aqui assim, a gente não está aqui para apontar, a gente não está aqui para trazer nenhum tipo de, como que eu diria, de questionamento mesmo, mas já trazendo a verdade, a gente sabe que muitas instituições, né, acabam se aproveitando às vezes disso e contrata, né, oferta um salário, quando abre uma vaga para assistente social, oferta um salário baixíssimo, que não tem nenhum, que é assim, o assistente social que aceita o salário baixo é porque às vezes ele está sem nada, porque nós sabemos que tem muitos profissionais que vivem sim em condição precária, em situação de vulnerabilidade social. Nós temos profissionais que vivem, inclusive, do Bolsa Família, e aí acaba que eles acabam se sujeitando Tem mesmo, pessoas né? formadas com especialização que estão trabalhando como educador social. Ainda tem esse outro agravante. E no educador social ele recebe um valor muito insignificante mediante a formação e a especialidade que ele tem. Porque o que acontece? Pelo fato, né, de ter essas novas nomenclaturas, eles se criam novas nomenclaturas, mas para contratar o assistente social com a especialidade de assistente social, mas esse da outra nomenclatura, para quê? Para ofertar os baixos salários. E aí, pela condição de trabalhador do assistente social que está em situação de vulnerabilidade social, também acaba aceitando a oferta inicial, vamos dizer assim. Então isso acaba fragilizando, leva um descrédito, acaba realmente desqualificando a profissão
E aí, é claro que é um contingente imenso de profissionais que estão nessa condição, especialmente nas ONGs, né, que são chamadas, as são conhecidas como ONGs, mas que são hoje na nomenclatura da tipificação, que são as organizações da sociedade civil. E como eu dizia assim, a gente não quer apontar, mas é porque os dados estatísticos no Brasil apontam para essa realidade. E é onde o trabalho do assistente social é muito mais precarizado, principalmente quando a instituição depende de recursos de doação, não tem sustentabilidade, né, para o seu funcionamento. Então, o que ocorre? O assistente social acaba trabalhando por projetos, aí naquele projeto não está previsto os direitos sociais. Então, tem uma série de fragilidades e que as próprias instituições, as organizações da sociedade civil, elas precisam sim, ao contratar um assistente social, contratar com o devido salário, com o respeito devido. Isso precisa ser dito, né? É por isso que a gente colocou esse termo, né, Fran, de Inova Serviço Social. Nós temos aí uma pretensão de representar essa categoria de trabalho de uma forma política, para que a gente possa pleitear, lutar pela efetivação de uma lei, né, que determine um piso salarial na cidade de Manaus. Essa luta ela é antiga, né? Antiga. Aqui mesmo nós sabemos da luta do SASEAN, articulada inclusive com o CRES, né? Da luta que é histórica por esse piso salarial, né? Nós sabemos que a Simone Lisboa, que é uma das grandes lutadoras pelo piso salarial no Amazonas, né? É uma luta antiga, viu? Da classe trabalhadora, da classe dos assistentes sociais no Brasil. Nós isso, né? Aí, enquanto professores na Uninorte mesmo, a gente sempre trabalhou com nossos alunos para a gente estar nessas militâncias. Exatamente. Quando havia os encontros, as reuniões, inclusive a gente colocava isso como uma pauta de um trabalho, né, de extensão, onde a gente ia com nossos alunos, onde havia um debate aí teórico, né? Havia aí um debate realmente prático. E, gente, hoje, esse movimento do Inova Manaus é porque a gente discutiu que a gente ainda não teve hoje, aqui na cidade de Manaus, uma pessoa que estivesse à frente realmente levantando a bandeira do serviço social. Isso enquanto representante político. Enquanto representante político, tá? Então, assim, a gente nunca teve, de fato, nessa representação política, né, uma pessoa que se colocasse levantando essa bandeira. Eu discuti com a Fran, a gente debatendo, não foi, Fran? Que a gente vê, quando a gente vê a classe política, a gente vê que a maioria são pessoas, né, advogados formados em direito, economistas e pessoas formadas em medicina. E aí, não é à toa que a gente vê a força dessas profissões, né? É por isso que elas conseguem a aprovação de leis, é por isso que elas têm uma articulação muito grande. Pensando nisso, a gente discutindo, nós tivemos uma decisão de juntas, né, com várias outras pessoas que estão, inclusive, apoiando, né, essa minha posição de me colocar no pleito para concorrer como vereadora em Manaus, é porque a gente está levantando essa bandeira do serviço social, dessa representação política dessa categoria, nesse âmbito político. E um dos compromissos que a gente está falando é o compromisso de realmente trazer uma articulação de representação política para a gente lutar pela aprovação do piso salarial do assistente social. Nós precisamos e a gente pode, sozinho a gente não consegue nada, mas a gente pode se juntar e forte mesmo nessa luta para a gente fazer com que Manaus seja a primeira capital do Brasil que tenha a garantia e a efetivação desse projeto de lei municipal, né, que garanta esse piso salarial. Isso seria muito benéfico, né, Fran? A gente precisa acreditar, né? Porque a gente, eu não consigo deixar de lembrar da frase da Yamamoto que diz, né, que nós precisamos existir e sonhar.
essa frase é tão real hoje, tão atual, porque de fato a gente precisa encontrar estratégias. E como já nós aprendemos na graduação, não dá para fazer alguns movimentos, criar algumas estratégias fora do campo da política, né? Então, e aí assim, eu particularmente sempre tenho dito que não dá para ouvir de assistência social que eu não quero mais saber de política. A gente está errado, porque a gente está exatamente fazendo aquilo que a gente ensina e aprende, né? Porque se nós não trabalharmos via as esferas, estratégias, as vias efetivas de fazer política, a gente não consegue. Agora, é claro, a gente reconhece, a gente compreende e entende que a esfera da política hoje, infelizmente, ela está desqualificada sim, né? Ela está desacreditada, não precisa nem entrar no mérito do debate, basta ligar a TV e os jornais para a gente visualizar isso. As visões de mundo, elas estão assim cada vez mais assim dispersas mesmo, e nós temos dito o seguinte, que tudo que a gente faz, a gente pode errar, mas a gente não pode pecar por omissão. Então a gente vai ter que criar estratégias em outros espaços, inclusive articulando. Em alguns momentos a gente fica sem saber exatamente se está pisando no como é que eu diria, no terreno fértil, mas encontrar as estratégias para pensar o como fazer política garantindo retorno para a categoria. Nesse espaço aqui que a gente está tendo, a gente está aí sendo muito sincero e colocando realmente também as nossas indagações, né? E sempre recriando essas estratégias. Fran, eu estou em alguns grupos do WhatsApp, né? De representatividade do serviço social, onde tem os nossos pares. E uma das discussões, né, que é muito presente é a questão desse descrédito com a política. E a gente concorda, né? Sim. Eu também estou muito descrente da política. Eu também não aguento, eu já quis dizer assim, eu já dizia assim, não vou mais debater política, não vou mais dialogar, não vou mais tratar sobre isso, mas quase que pela nossa formação, né? Pela nossa formação, por acreditar nos direitos, por acreditar numa sociedade justa, por acreditar numa sociedade que seja justa, na verdade, uma sociedade mais equânime, por conta dessa esperança que move tudo aquilo que a gente faz enquanto categoria profissional, que nos permite resistir, né? Resistir. E é por isso... E sem saber, muitas vezes, se estamos trilhando aí. Mas tem o projeto ético político, nós temos aí o nosso código de ética, sim, nós temos, mas nós já temos aí, como eu venho dizendo, há 20 anos a gente tem tentado algumas estratégias e não tem dado certo. É reconhecer isso. A gente tem que reconhecer que a gente está em um outro momento e que a gente tem que criar agora novas estratégias, né? E olha... eu concordei muito com as colegas dos grupos do WhatsApp, Fran. E em nenhum momento eu cheguei e vou deixar de reconhecer as colocações, os desabafos das colegas. Mas tem um ponto muito importante, Fran, que a gente tem que colocar aqui na nossa discussão de uma forma muito sincera. Nesse momento que a gente está tendo, é um momento muito crucial para a profissão. E a gente precisa se posicionar. Não dá mais para a gente ficar em cima do muro. Exatamente. Não dá mais apenas para a gente reclamar. Não dá mais para a gente estar discutindo sobre uma situação, esperando que alguém passe, né? E esperando que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Não, a gente está em um momento que a gente tem que se posicionar. Nós estamos em um momento que nós temos que nos articular. E a gente está num momento muito decisivo, que é a questão dessa nova era digital, que é uma era que inclusive vai deixar muita gente de fora do mercado de trabalho. Seu nível de exclusão, porque a gente aprende, nós temos aí, né, por conta da relação do capital, dessa relação do capital-trabalho, o nível de desigualdade e exploração assim, sem tamanho, sem precedentes. E aí, quando nós falamos de desigualdade, nós falamos de desigualdade social, desigualdade econômica, desigualdade cultural, desigualdade regional. E aí eu tenho dito que nós vivemos sim uma desigualdade tecnológica, uma desigualdade digital, por isso que já se fala, já não é de hoje, já se fala nos analfabetos digitais,
porque não é só ter um telefone, mas é você poder, inclusive, ter o crédito para ligar. É verdade. Porque às vezes você tem um telefone, mas você não sabe manusear. Você tem as ferramentas digitais, mas não sabe manusear, não tem internet. O valor da internet aqui, não só em Manaus, mas em todo o Brasil, além de ser muito caro, é de péssima de qualidade, né? Então, são coisas emergenciais e a gente tem muita proposta para essa situação, que é a formação continuada dos assistentes sociais, que é a formação para a população para aprender a mexer com as mídias digitais. Hoje, o mercado de trabalho mudou muito. E o assistente social é um trabalhador. Gente, um ponto muito importante que a gente está discutindo também é a inserção, a aprovação da lei que insere os assistentes sociais e os psicólogos também nas escolas municipais e nas creches. E isso é fundamental para Manaus e para todo o Brasil. E essa é uma bandeira de luta também que a gente está aí levantando e a gente está de uma forma muito, mas muito forte, reconhecendo a necessidade, não só reconhecendo, mas batendo nas portas e dizendo, a gente precisa aprovar isso. Nós precisamos realmente que os assistentes sociais, eles sejam valorizados, os assistentes sociais sejam contratados, os assistentes sociais tenham salários dignos, que os assistentes sociais de fato estejam inseridos numa equipe multiprofissional. Olha só, Estratégia Saúde da Família, que é o carro-chefe que recebe a população, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. E nós não temos um assistente social lá. Se a gente está falando que a estratégia, ela tem que visitar a família, ela tem que ir lá dentro da casa, do domicílio, verificar quais são os problemas que essa família tem, fazer aí uma escuta qualificada, como é que o assistente social não está inserido nesse grupo de trabalho, nessa equipe multidisciplinar? Nós perdemos essa inserção, por conta de vários fatores, e eu diria que pela nossa fragilidade política. Né? Olha aí, mais uma vez. Mas tem uma trajetória, tem um conjunto de fatores do porquê nós saímos, mas acima de tudo eu diria que a gente realmente se enfraqueceu, né? É verdade. Politicamente. É por isso a necessidade de a gente se articular. Uma das coisas que a gente discutiu muito nesse processo é que eu ia ficar transmitindo para vocês o passo a passo para você, na próxima eleição, também se colocar em um pleito. Porque nós precisamos de assistentes sociais que venham se colocar. Eu parabenizo todos os assistentes sociais que estão concorrendo a uma eleição municipal. A gente tem uma assistente social que está como candidata também, né, como vice-prefeita. A gente tem assistentes sociais que estão como vereadores, né, que se candidatam como vereadores, não só em Manaus, nos municípios em todo o Brasil. E isso é importante. A gente não pode, principalmente pelo fato de a gente ter formação, ter um certo conhecimento, nós não podemos incorrer na ignorância. Olha aí, a gente não pode incorrer em se tornar de uma forma equivocada de compreender o que é a política de fato, não a politicagem. Né? A gente não está falando de politicagem, a gente está falando de política, como ela deveria ser. A política, ela deveria representar nossas necessidades, e é o que não acontece. Muitas pessoas falam assim, Franquinho, não aguento mais a velha política, mas nós não temos pessoas que estão se colocando, né, de uma forma para inovar. Para esse enfrentamento. Esse enfrentamento. Porque é preciso reconhecer que nós estamos em um cenário que nós precisamos sim ocupar espaços políticos, né, para a gente inclusive combater, se a gente falar de resistência, e aí entendendo que nós temos um arcabouço teórico, um conhecimento. E aí porque nós temos vários perfis, né, de assistentes sociais. Temos os teóricos, nós temos os políticos, nós temos os que estão mais na ponta. Então, nós temos que, inclusive, entender isso, né, que cada um vai atuar dentro das suas principais habilidades e das suas principais competências. Olha, então, Menezes aí, ó. Um beijo, Eliane, tem Elisete, muita gente assistindo a gente. E aí é preciso a gente, inclusive, ter consciência de classe, porque nós, infelizmente, nós observamos isso dentro da própria categoria do não reconhecimento enquanto classe trabalhadora.
e não entender que nós padecemos de todos esses impactos, né, desses impactos que são sociais, econômicos e políticos, sobretudo. E nós temos duas posições, um cenário, na verdade, muito caótico da política. Nós já tivemos de eleição que sem ter opção efetiva, né, de uma visão de mundo realmente que traga resultados políticos para a categoria não de assistentes sociais, mas para a categoria da classe trabalhadora. Então, essa fragilidade, essa falta de credibilidade mesmo na política realmente nos deixa fragilizados, né? E preocupados, né? Mas nós precisamos entender o cenário, precisamos encontrar estratégias, caminhos, né? E aí eu sempre digo, eu já dizia assim, nós não podemos usar inclusive mais os termos do Faleiro, de dizer que encontrar as brechas, nós não estamos mais em época de buscar brechas, já faz um tempo inclusive, é momento de posicionamento, né? E aí nós muitas das vezes não conseguimos mais nos posicionar, inclusive nos nossos espaços socioocupacionais, sobretudo em decorrência do medo. Aí eu vou utilizar o termo da Raicheres, né, da Raquel Raicheres, que ela diz, né, que nós temos hoje um medo ético, né, porque nós não conseguimos mais nos posicionar. Nós estamos tão fragilizados do ponto de vista da precarização que aí a gente já fica... É difícil mesmo, né, Fran? Quando a gente começou a conversar sobre essa questão do posicionamento para esse pleito, né, eu conversei com a Fran e disse, Fran, eu tenho medo de me colocar como candidato, porque eu tenho uma trajetória, né, e hoje, assim como as pessoas, eu estou muito desacreditada com a política. E aí comecei a pensar como seria isso e eu falei para você quando eu tive o convite, né? Então, assim, eu acho que é um momento oportuno de dizer para vocês, gente, que eu não sou uma assistente social conservadora. Eu sou uma assistente social revolucionária. Eu me denomino assim. Porque eu sou uma assistente social que está buscando inovar. Eu não quero reproduzir. Eu quero criar novas possibilidades. Quando a gente pensa em partidos políticos, a gente vê que todas as nomenclaturas, as siglas dos partidos políticos, eles foram citados, estão envolvidos em corrupção. Todos, né? E a gente vai aí vendo para onde a gente vai correr. Eu tenho, né, uma consciência de que eu escolhi, Fran, entrar em um partido que me fez um convite e que me trouxe a possibilidade de me colocar hoje como uma candidata. Mas eu, pensando, você é esquerda, você é direita, eu sou a Érica Barbosa. Eu sou uma cidadã e eu penso hoje em uma mobilização, um caminho que a gente está construindo juntos de criar estratégias e de inovar no serviço social. É preciso que, mais do que nunca, as mulheres elas possam concorrer a pleitos como esse. Não só ocupando vagas. Exatamente. Hoje os partidos, muitos partidos, gente, ele tem que ter uma cota de 30% para mulheres. Para mim isso já é um absurdo. E muitas dessas cotas, elas são apenas, tapa-buraco mesmo. E quando eu recebi essa possibilidade concreta de me colocar um pleito, eu deixei muito claro que eu não venho para, tapar buraco. Eu venho realmente para fazer uma caminhada, para construir um caminho de inovação para representar a categoria profissional no qual eu contribuí muito para o Amazonas, para Manaus, na formação de muitas pessoas. Inclusive, as nossas propostas, elas estão pautadas no projeto ético-político. Elas não são propostas que elas estão longe da liberdade, do pluralismo. É necessário, gente, que o pluralismo, mais do que nunca, seja colocado em prática. Em pauta. Por quê? Porque se o pluralismo, ele é um dos princípios
que está no nosso projeto ético-político e a gente nega esse princípio, significa que a gente tem, de uma forma unilateral, a imposição de uma forma de fazer o serviço social? Não. Nós temos um projeto que nos rege e que eu acredito nele, eu acredito na liberdade, eu acredito na justiça social, eu acredito no processo democrático, eu acredito no pluralismo, eu acredito nessa defesa intransigente contra o preconceito. E pensando nisso, eu acredito que a gente tem que dar espaço para a inovação. Por isso a palavra inovação. Nós não podemos analisar ou fazer juízo de valores das pessoas pela questão do partido A, B ou C. A gente precisa ver a trajetória, a gente precisa também ver as propostas e a gente precisa também ver o posicionamento dessas pessoas. E o meu posicionamento é um posicionamento pautado na efetivação do nosso projeto ético-político, que venha valorizar os profissionais que estão em Manaus e, posteriormente, em todo o Amazonas. Eu acredito que a gente vá construindo juntos esse caminho. Seja de esquerda, seja de direita. A gente viveu nessa eleição de 2018 uma política muito polarizada. E que a polarização, a fragmentação, ela não traz resultados benéficos. Exatamente. A gente tem que também se posicionar dentro dos princípios e dentro da Constituição. A Constituição, ela é muito clara, Fran. É muito clara quando ela também defende a liberdade. Quando ela defende, né, essa situação de que o ser humano ele tem que ser assistido em todas as suas necessidades. E a gente levanta essa bandeira do social. Nós levantamos a bandeira do serviço social. Nós levantamos a bandeira de todas as necessidades básicas do ser humano que até então a gente não está tendo a efetivação de todas elas. Se a gente tivesse, a gente teria um pouco mais de qualidade de vida e é o que a gente não tem. Essa questão da construção ela é fundamental, né? E do plural, do contraditório, a gente dialogou muito sobre isso. Eu até brinquei, olha, Érica, quando a gente começou essa conversa, não parecia que ia ficar nesse cenário, né? Era algo que não estava de fato a priori, eu diria assim, tão concreto, mas a gente discute sempre política, né? Então, eu até brinquei, olha, Érica, eu realmente estou assim, nesse cenário, a gente se volta, porque como eu disse, todos nós ficamos desacreditados, né? Então, quem ainda não teve um momento que desacreditou, inclusive da profissão, quem me conhece, sabe, me conhece no discurso, né, da importância do valor e de como eu me sinto me sinto assistente social. Mas teve momentos que eu disse assim, não dá mais, não dá. E aí a gente está trazendo a verdade, porque é uma das coisas que eu tenho aprendido muito nos últimos tempos, é que nós precisamos ser verdadeiros, né? Trazer as nossas fragilidades, inclusive, enquanto profissional. E uma das questões será que de fato a gente acredita ainda nessa profissão? Será que nenhum de vocês ainda que estão aqui acompanhando essa live ainda não parou para dizer assim, não dá mais? Porque às vezes a gente não... E aí eu vou falar inclusive como educadora, porque enquanto educadora eu já quis desistir também. Já quis desistir porque eu disse, não, os alunos estão chegando de um jeito que é desrespeito, não valorizam o professor, a gente está chegando dia 15, dia do professor, né? Não valoriza, ainda tem um discurso um discurso mercadológico, e acho que só... Vou falar aqui da realidade que eu vivo, né? Que só porque, por exemplo, está no ensino privado, nós temos aí o dever de ouvir os mais absurdos,
né, as mais absurdas ofensas, né? E aí quando a gente está no setor público também, o aluno acha que porque está lá e está no setor que também tem que receber todo tipo de abuso de aluno. Eu vou falar muito claramente. Então, quantas vezes a gente já não quis desistir também, mas quantos alunos também a gente olha assim, não, eu vou continuar, porque tem profissionais, tem alunos que vale a pena. Então, essa questão até na questão da hipocrisia, né, Érica? De nós não sermos hipócritas e acreditar que nós nunca quisemos desistir. E aí, é claro que eu vou falar por mim. Então, a gente já quis desistir sim, mas volta, respira e diz assim, não, vai que dá. Vamos permanecer acreditando e esperança. Então, quando a gente fala dessa importância de a gente valorizar, é reconhecer que é possível e reconhecer que não tem um outro caminho. E aí a gente tem duas estratégias, ou a gente desiste ou a gente continua seguindo. E aí a gente vai ter que construir. E aí para construir é difícil, porque tem que ouvir o outro, tem que acreditar não, tem que ouvir o outro precisa também se colocar. E aí a pergunta é, quais são os espaços políticos que nós, enquanto assistentes sociais, estamos nos colocando? E aí eu digo que não é o mesmo grupo não, viu, gente? Porque quando a gente vai para alguns espaços, sempre são as figurinhas repetidas. Sempre somos nós falando entre nós. E aí eu pergunto, quando que a gente vai conseguir articular Manaus com 8 mil? Isso só dos que estão registrados no conselho. Aproximadamente 9 mil, claro que tem aí tem uns 7 mil, vamos pensar, mas quando que a gente vai conseguir reunir 7 mil para falar de serviço social no Amazonas? É verdade. E aí a gente quer falar de política, quer falar de desafio, quer falar de enfrentamento, de resistência, mas nós temos que reconhecer que nós não estamos fazendo política sem estar articulado. Sem isso a gente não consegue. Tem uma pergunta muito interessante. Érica Barbosa, você acha mesmo que na política partidária você vai ter liberdade de trabalhar seus projetos? Sabemos, que todos têm que andar com a cartilha embaixo do braço. Se não, já sabe, né? É muito pertinente, Dirlene, o seu posicionamento. É a primeira vez que eu estou me colocando num pleito. Mas mesmo que seja a primeira vez, além da teoria, a gente vai acompanhando na prática, porque a gente se relaciona, a gente conversa com muitas pessoas. Hoje, a Constituição, né, ela garante que tenha uma estrutura da pessoa se colocar no pleito se ela estiver vinculada a um partido político. Se há um movimento, né, Fran, contra esse modelo da Constituinte, ele ainda está muito distante de se efetivar, mas há sim um movimento apartidário, isso eu sei. Hoje, como você bem colocou, que os partidos políticos, né, eles estão aí nessa organização, dessa forma partidária de acontecer, eu acredito que muita coisa realmente é verdade. E o que eu tenho para dizer é que é por isso que está desacreditada, né? Porque a gente sabe que é exatamente como tem acontecido.